Olá e bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A relação entre o doente e a equipa clínica é absolutamente fundamental para o sucesso do tratamento e para a percepção de segurança do utente. Hoje vamos nos focar na importância da comunicação aberta e na forma como profissionais de saúde e doentes podem ser parceiros ativos nesta jornada. E para dar fogo a esta conversa, teremos connosco a doutora Paula Fidalgo, oncologista no Hospital de Santo António, a doutora Manuela Bertão, internista no Hospital de Santo António, com competência em cuidados paliativos, e a Joana Lima, psicóloga que vive com cancro do pulmão há mais de 1 ano e meio. Doutora Manuela, doutora Paula, Joana, muito bem-vindas. Obrigado por estarem comigo nesta tarde, nesta conversa. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A segunda temporada, Viver com o Cancro do Pulmão, tem o patrocínio da Regeneron. 7º episódio, Comunicação com a equipa médica. Se me permite, Joana, eu ia começar por me dirigir à doutora Manuela e à doutora Paula, que seguramente concordarão comigo que a comunicação é a base de todas as decisões que se tomam em saúde e em cuidados paliativos em particular. E é absolutamente preponderante para um percurso terapêutico pleno, seguro e eficaz. Como é que os doentes que nos estão a ouvir e os familiares se podem preparar para uma consulta de maneira a que ela seja o mais fluida possível e hum, o mais produtiva possível numa circunstância que é sempre de muita incerteza, de muita insegurança? Começamos. É igual, não é, Manela? Vamos a todos Joana. Eu acho que é importante nós relembrarmos que a comunicação é a base da relação médico-doente. Então, quando falamos em comunicação médico-doente, falamos em relação médico-doente, é disso que estamos a falar, não é? E que para que realmente nós consigamos ser competentes a desempenhar o nosso papel médico, falamos da relação médico-doente, mas isto vale para todos os profissionais de saúde, precisamos que esta comunicação seja realmente eficaz. E para ela ser eficaz tem de ser aberta, tem de ser clara e honesta, num contexto de segurança e de suporte ao doente. E, portanto, para que realmente haja uma relação plena, funcionante e eficaz, há que realmente é imprescindível haver uma boa comunicação entre médico e doente. Joana, não sei se quer acrescentar aqui alguma coisa. Não, eu concordo plenamente e acho que isso fez toda a diferença, mesmo no próprio, na própria aceitação da doença também, porque é um bocadinho aquilo que estávamos aqui a falar nos bastidores, que é também ao mesmo tempo, quando recebemos este diagnóstico, há sempre aquele pânico e depende muito também da relação com os médicos, o termos um bocado mais calma e de poder aceitar as coisas de outra forma, ou de pelo menos ajudar um bocadinho a motivar também. Portanto, eu acho que é muito importante. Eu diria que a comunicação e a relação é a base para o cuidado ao doente e que é um cuidado muito alargado. Claro, Manela, claro. não sei se queres acrescentar algo. Eu acho que, essa pergunta até para além de fazer a pergunta como é que o doente se deve preparar para a consulta, acho que igualmente se devia fazer o médico também preparar-se para essa mesma consulta, porque o encontro clínico, o doente está numa ansiedade, não é, em relação ao encontro. Perceber o que é que se passou, quais são os resultados dos exames, qual vai ser o próximo passo, será que a minha doença está estável, será que não? Hum, e o doente prepara-se para esse encontro com muitas semanas de espera e muitas vezes encontra um médico que está indisponível ou com pouco tempo, com pressa. Portanto, eu acho que esta pergunta é uma pergunta com uma dupla cabeça. A cabeça para o doente, claro que sim, o doente deve tentar trazer essa informação organizada, se calhar com um apoio até num papel, com algumas perguntas, dúvidas que aconteceram neste percurso até à consulta, mas igualmente o próprio profissional deve também fazer essa preparação de acolhimento, de estar presente, de escuta, que é muito importante para que esta comunicação aconteça de forma eficaz. Se eu puder acrescentar só mais uma coisa, a doutora disse exatamente uma coisa que eu própria senti,
porque no decorrer de toda esta descoberta do que era ou que não era, até o diagnóstico final e até ficar com a doutora Paula, houve muitos outros médicos, houve muitas outras pessoas que deram as notícias, como diz, não foi disponíveis, mas foi mais como, olha, mais um. Portanto, houve ali algum tipo de frieza. Eu não condeno ninguém, obviamente, porque são muitos e o médico também tem um lado emocional, portanto tem que se proteger de alguma forma. Mas para quem está realmente nessa fase de ansiedade e não sabe o que esperar e o que é e o que não é, a única coisa, e eu digo muitas vezes à doutora Paula que às vezes a única coisa que eu preciso é um abraço, porque acho que é isso que às vezes também faz um bocadinho de falta. E eu digo muitas vezes, eu disse-lhe a primeira vez quando a encontrei, eu disse: "A minha vida está nas suas mãos", e eu confio, porque a recepção que eu recebi logo na primeira consulta da parte dela foi: estamos a jogar, nós até brincamos, o vamos equipa, parece que estávamos ao lado, de mãos dadas, lado a lado, com a mesma força, com a mesma intensidade. E portanto eu acho que isso é muito importante e acho que faz toda a diferença. Eu se calhar apoiaria só aqui nisto que a Joana disse, que eu se calhar acho que nós devemos ser um pouquinho mais ambiciosos, porque nós temos muito esta leitura de que a comunicação depende um bocadinho de algumas características inatas que alguns profissionais de saúde, uns são empáticos, outros não são, alguns têm mais facilidade na comunicação, outros não. E há uma coisa que para nós é muito importante, há realmente uma predisposição, nós vemos que há pessoas que têm mais facilidade na comunicação, mas quando falamos em competências de comunicação, falamos em técnicas que podem ser aprendidas e treinadas. Portanto, nós médicos e nós profissionais de saúde temos de fazer realmente esse esforço e exigir isso de nós mesmos para estarmos capazes de acolher na consulta as necessidades do doente. Um, e esse acolhimento e essa leitura pressupõe realmente a comunicação verbal, porque nós quando falamos de comunicação falamos sobretudo de comunicação verbal, mas mais além do que isso, não é? Hum, para nós a comunicação não verbal é muito importante. Portanto, nós comunicamos para gerir, acolher, gerir, cuidar em, em relação a tudo aquilo que é importante para o doente, portanto, as necessidades, as expectativas, as inseguranças, as angústias, não é? Os objetivos de vida, mas a leitura tem de ser muito mais além da agenda verbal que o doente às vezes transmite. Porque às vezes há perguntas subliminares que estão escondidas atrás de perguntas aparentemente mais inocentes, digamos assim, e também há toda uma postura e um comportamento não verbal que para nós é fundamental e começa às vezes na sala de espera, não é? Que o doente está sozinho, ou se vem acompanhado, se está bem sustentado, se está a interagir com outros doentes e outros familiares, ou se está mais introspectivo, a forma como se levanta, a facilidade com que se mobiliza, se tem algum estigma relacionado com a doença ou com os tratamentos que nós tenhamos de portanto, focar e depois gerir, portanto, é um processo complexo e bonito por isso também, não é? Portanto, eu, pegando aqui naquilo que a doutora Mela já disse, é importante o doente ser parte ativa no seu processo e, portanto, é importante que o doente hum, eh, foque e leve para a consulta todas as suas necessidades, dificuldades, todos os temas que para ele forem importantes, mas é fundamental que o médico tenha esta noção da responsabilidade que tem enquanto formador, digamos assim, enquanto, enfim, como é que eu hei dizer, responsável pela sua capacidade em termos de formação para que possa dar a melhor resposta e apoio aos doentes. Pegando neste assunto da doutora Manuela, como é que nós, no ambiente de consulta, podemos criar abertura para que o doente também nos faça as perguntas mais incómodas, aquelas que o atormentam muitas vezes e que são mais difíceis de colocar. Como é que nós, os colegas que nos possam estar a ouvir, podemos fomentar isso, dar abertura a essas dinâmicas, sejam questões até relacionadas com a intimidade ou o que for. Como é que podemos fazer? Isso é uma construção, não é? Não esperar que naquela consulta se esgotem toda a intimidade, que se crie toda a intimidade e toda a proximidade do doente e que a nossa relação médico-doente seja logo uma relação altamente terapêutica e empática. É preciso perceber que isso é um caminho que se tem que fazer hum, em cada encontro que nós tivermos com a pessoa que estamos a acompanhar. O que é que importa, o que é que importa realmente? Acho que o olhar, não é? A forma como se olha,
porque da mesma forma que os doentes nos trazem informação não verbal, nós estamos sempre a deitar informação não verbal. E as pessoas doentes são pessoas que estão completamente vigilantes, a tentar compreender o que está a acontecer com elas e, portanto, altamente sensíveis também à nossa postura, à nossa atitude. Por isso, a nossa presença, a forma como nos sentamos, a proximidade do nosso vocabulário, as próprias palavras que utilizamos, as palavras são algo que se calhar nós desvalorizamos, mas as palavras podem ser um alimento para o nosso doente, mas também podem ser facas que os ferem e que podem eh, derrubar uma relação de confiança. A privacidade, obviamente, do espaço, hum, e essencialmente a presença, não é? O doente sentir que nós estamos naquele momento com ele, para ele, mesmo que aquele momento sejam 10 minutos, mas se nós dermos qualidade a esse tempo, não está a contar o tempo cronológico, mas está a contar o tempo do momento, do instante, da qualidade, da disponibilidade, Entrega, não? exatamente, que nós estamos a dar. Utilizava a doutora Paula Alexandre, né? Eu não sei se calhar, pegando nesta questão, nós poderíamos também falar um bocadinho daquilo que são as perguntas tabu ou, o receio que muitos doentes têm de fazer perguntas, tontas ou que não tenham cabimento. Aproveitando, esta sequência, se calhar, parece-me importante para nós falarmos aqui no receio de alguns, doentes em exporem algumas questões que achem que são do foro mais íntimo ou algum assunto que, eh por receio de serem desadequados, não é? E, tendo em conta todas estas necessidades que se associam a esta situação da doença oncológica, não é? Do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, espiritual, social, tudo aquilo que puder contribuir para o bem-estar do doente, ou que neste momento esteja a ameaçar o bem-estar, o conforto, a segurança do doente deve ser trazido para a consulta. E são questões muitas vezes que os doentes ainda assumem como assuntos mais de intimidade, assuntos tabu, não a sexualidade, estão a falar de uma consulta ainda de hoje, e quando são doentes homens, habitualmente as mulheres dão sempre aqui um empurrão, não é? Têm mais facilidade em termos de comunicação, mas podem ser questões que os doentes acham que nem vale a pena questionar, porque são coisas simples, se podem estar com os netos, se há o risco de contagiar outras pessoas, porque às vezes estas dúvidas existem e têm um impacto brutal em termos da qualidade de vida, das dinâmicas diárias e do contexto social destes doentes. Portanto, tudo aquilo que for importante para o doente esclarecer deve ser trazido pela consulta, porque, como já foi aqui falado, a verdade é que hoje em dia os doentes têm acesso a imensa informação através da internet, através de amigos, conhecidos, familiares. Essa informação não é filtrada e, portanto, gera muitas vezes dúvidas, inseguranças, não é? Equívocos, não é? Crenças que estão erradas acerca da sua situação portanto, a consulta é o melhor lugar, o lugar seguro em que o doente pode expor todas as suas dificuldades, necessidades e para o podermos ajudar da melhor maneira. Joana, nós às vezes parece que estamos a falar de coisas abstratas, mas a comunicação, possivelmente concordará comigo, pode facilitar muito a adesão ao tratamento, aos cuidados do tratamento, Facilita. e isso é a base depois para as coisas se desenvolverem da melhor maneira. Sim. Que opinião é que tem sobre isto? É um bocado a perspectiva, eu aqui tento-me separar um bocado da perspectiva da doente para a perspectiva psicóloga, porque para mim também é importante a nível profissional a comunicação e se realmente nós não mostrarmos à outra pessoa que estamos ali, que é um porto seguro, etc. Portanto, nunca vamos conseguir apanhar realmente essa pessoa e vai ser extremamente difícil ajudar alguém que não confia em nós. Portanto, eu não sei do ponto de vista da medicina, mas calculo que seja o mesmo ou parecido. Para mim, foi isso que eu senti. Portanto, é um bocado aquilo que eu estava a dizer. E eu, a sensação que tive durante o decorrer do tempo todo que passou até ao diagnóstico final foi que
exatamente por haver estas informações e hoje em dia, como a doutora Paula referiu, passar tudo muito a nível do digital e as pessoas receberem os e-mails e com os relatórios e não saberem o que é e andarem ali a cismar com as coisas e obter informação talvez errada na internet, durante essa fase, ao receber eu própria os relatórios e as coisas que me chegavam, foi aquilo que eu senti enquanto doente, parecia que me estavam constantemente a dar murros no estômago. Era um atrás do outro e atrás do outro, atrás do outro. Portanto, quando eu fui para a doutora Paula, eu acho que já ia um bocadinho de pé atrás, mas ao mesmo tempo ia com aquela sensação de por favor ajude-me, porque já não sei mais o que fazer. E foi um bocado isso também que eu disse, a doutora Paula é uma pessoa extremamente empática e foi muito fácil criar uma relação com ela. Hum, Ela sofre um bocadinho comigo, porque eu sou mais chata. Não, mas esta brincadeira, esta empatia, às vezes falarmos de coisas, ainda há bocado eu tinha contado que nós em 20 minutos de conversa, por exemplo, falamos 5 minutos sobre o cancro e as restantes é rir-nos ou contar coisas do dia a dia ou mesmo as tais situações que ela fala, nem sempre nós estamos bem. Isto não é só o cancro, há todo um conjunto de coisas que a nossa vida tem, porque não é o que dizíamos, o tempo não para, não é? Temos mais coisas à nossa volta e, portanto, quando temos alguém que nos dá a mão e fala connosco e mostra-se disponível, obviamente que nós sabemos, tem mais doentes, tem mais pessoas, etc. Mas aqueles 10, 20 minutos, muitas vezes, pelo menos para mim, enquanto doente, para mim, salvaram muitas vezes o dia, a semana, o que for. E Portanto, acho que sim. E mesmo a nível de confiança no próprio tratamento, não é? isto, perdão, não, isto, doutora Manuela, é extensível também aos cuidados paliativos, seguramente. Sim, claro. Hum, é muito importante nos cuidados paliativos, não é? Até porque nós em cuidados paliativos temos poucas ferramentas técnicas. A nossa grande ferramenta é o profissional de saúde e a forma como o profissional de saúde consegue interagir e consegue chegar à pessoa, fazendo exatamente colocando a doença em segundo plano e trazer todo o brilho que a pessoa tem e tudo o que é importante para aquela pessoa naquele momento. Hum, esta, esta perspectiva de, e nós falamos disso noutras outras, nós, eu costumo dizer, nós vamos na consulta aquilo que for importante para o doente. Pode ser a doença, e obviamente é inevitável, não é? A doença, os tratamentos, as toxicidades, a otimização, tudo aquilo que esteja relacionado diretamente com a doença, mas tudo aquilo para além da doença, porque a pessoa tem uma vida. Aquilo que a gente pretende é que a pessoa tenha uma vida com uma doença e não uma doença mas centralizar, e já temos assim todas as dinâmicas. E pronto, eu acho que é importante, nós falamos muito nesta questão de relação médico-doente, comunicação, adesão aos tratamentos, mas estamos aqui muito focados, isto é um viés grande que a medicina ainda tem, não é? Porque o cuidar para nós é tratar, é fazermos fármacos, tratamentos, operações, e, e isto é extensível a todas as fases de evolução da doença, não é? E lidar no sentido mais fala, que até porque estes encontros que os doentes têm connosco são encontros em que nós, à medida que vamos conhecendo as pessoas que estamos a acompanhar, depois nos vão ajudar a tomar as melhores decisões clínicas relacionadas, ou seja, tornamos-nos representantes de alguma forma, não é? Embaixadores de alguma forma dos nossos próprios doentes quando acontece uma situação em que as decisões são difíceis e se na eventualidade o nosso doente não conseguir expressar aquilo que seria o seu desejo, estas conversas para além da doença, não é? São fundamentais para que a relação cresça, se aprofunde e nós possamos conhecer de forma mais ampla aquela pessoa e tratá-la e cuidar dela em conformidade, não é? E também eu acho muito interessante esta questão da decisão, não é? Do plano de cuidados, eh, porque nós, lá está, como a medicina ainda está muito focada nesta questão dos tratamentos e das operações, inevitavelmente que uma boa comunicação e uma relação médico-doente robusta não é? Que cria esse suporte e a confiança são fundamentais e está demonstrado que aumenta o ajustamento do doente à doença, aumenta a adesão ao plano de tratamentos, não é? Portanto,
ajuda ao empoderamento do doente para que ele também seja parte ativa na decisão partilhada deste plano de cuidados, mas é fundamental, digamos assim, para nós também termos esta relação de comunicação baseada na empatia, isto é, eu conseguir perceber o que é que aquele doente, mediante esta situação clínica, desta doença, com este estadio, e está a tomar esta decisão deste plano de cuidados em vez deste. Não é? Porque tem a ver com as suas vivências, as suas experiências, exatamente, não é? A sua identidade, as suas expectativas e os seus objetivos que tem para a vida. Portanto, quanto mais robusta for esta relação e acontecer de uma forma aprofundada, também mais empáticos vamos conseguir ser para com a decisão daquele doente, desde que ele esteja perfeitamente informado e capacitado para a tomar. E doutora Paula, em todas estas dinâmicas que temos discutido até agora, que se calhar começava por si, a mais experiente, eh, qual é o papel da família como mediadores neste processo de comunicação? Eu acho que falarmos da família, e quando falamos em família, falamos de cuidadores, não é? Nesse sentido mais lato, é inevitável, não é? Porque nós sabemos que a doença oncológica e todas as doenças que são potencialmente graves e até potencialmente fatais têm um impacto em todas as dimensões do doente, não é? Na sua dimensão física, mas também emocional, espiritual, social, e portanto o contexto familiar é inevitavelmente afetado. E, portanto, é bom quando as pessoas têm um bom suporte e uma boa rede enfim, de apoio familiar. Eu diria, Manela, não sei se também partilhas desta opinião, que a dificuldade, portanto, será sempre fundamental. A dificuldade é encontrar este equilíbrio em garantir que o doente mantenha a sua autonomia em termos de decisão, de gestão da sua situação clínica, de expectativas, de objetivos, e ao mesmo tempo, portanto, garantir esta autonomia, hum, equilibrando essa autonomia com esta necessidade que a família tem de proteger e cuidar do doente, Joana. Não sei se. É um bocado isso, e já tínhamos também estado a discutir isto, que é exatamente aquela coisa que no momento em que nos dizem o que temos, de repente parece que deixamos de ter a nossa própria identidade e passamos a ser um doente, e toda a gente quer tratar e toda a gente quer dar a sua opinião, o que fazer, o que não fazer, e vem buscar essas tais referências que falava do fulano fez isto, a outra fez aquilo, coisas que vêm no decorrer de casos conhecidos. E eu acho que acabam por, na minha questão, por exemplo, pessoalmente senti em alguns momentos uma certa depressão, exatamente porque parece que me estavam a roubar a identidade, parece que o que eu dizia já não fazia sentido, porque as outras pessoas é que sabiam, isso também não concordo. Lá está, foi por isso que depois também tive que bater um bocado o pé e dizer: "Não, mas é assim e eu vou fazer e é assim e é assim". Mas lá está, é a minha opção, é a minha vontade, mediante a relação, mais uma vez, que tenho com a doutora Paula, de confiança, que me permitiu depois também tomar uma decisão sobre o que fazer e ter essa certeza, e depois foi perto dos meus, é um bocado como dizia a colega há bocado, que o que é importante, eu como psicóloga também tinha estas ideias de trás, porque são-nos ensinadas, não é? Que é família, e quanto mais positivo o ambiente também é um bom suporte para o cancro. É muito bem, mas nem todas as famílias, ou nem todos os doentes têm uma boa família, ou uma boa posição, ou relação com os seus familiares, mãe, pai, etc. Portanto, é como dizia a colega de manhã, são os meus, as minhas pessoas. Portanto, isso sejam, no meu caso, são os filhos, é o meu marido, são amigos, de longa data, e portanto são aquelas pessoas que não me tiram a identidade, que me deixam continuar a ser a Joana, e que respeitam as minhas decisões e apenas me dão um abanão quando eu digo coisas, quando me vou abaixo, quando eu digo coisas ridículas, que faz parte. E aí não me deixarem cair. Mas lá está, é um bocadinho essa a volta. Daquilo que eu sinto é que realmente a família, mas mais se calhar a família, mais imediata, neste caso. E sim. Importa, não é? Sim, tem que ser sim, os pais Sim, e não tem que ser necessariamente, e eu pelo menos falo por mim, eu acho que se tivesse na rede de suporte, mas toda a gente a falar sobre o cancro e toda a gente a tentar proteger-me e pôr uma redonda, era 10 vezes pior, porque eu acho que para um doente de cancro,
já acorda, respira e adormece a pensar nisso. Portanto, eu para mim, todos os momentos em que me puderem pôr em situações que eu não dê para pensar sequer, que é difícil, é ótimo. E portanto, as pessoas que me são perto estarem a falar de coisas corriqueiras do dia a dia, das experiências deles, eu nunca na vida pensei que fosse tão interessante para mim estar a ouvir falar de uma luta qualquer num supermercado ou de uma fila de supermercado. Neste momento é qualquer coisa que faz não pensar e, portanto, tudo isto ajuda. Isto sim, eu sinto que ajuda na minha própria, se calhar dá-me algum tipo de motivação, de bem-estar, não fico tão depressiva, mas são realmente essas pessoas. Portanto, se me estivessem sempre constantemente a massacrar sobre o assunto, então aí, era totalmente diferente. Isto eu ia dizer, olha, nós, é mesmo engraçado que isto, nós, aquilo que nos importa é perceber a individualidade daquela pessoa, não é? E o seu enquadramento total, não é? Porque se há famílias que até às vezes são intrusivas nesta questão de abordarem e de estarem centradas na doença, há outras que fazem quase a conspiração do silêncio, não é? E eu sei que tu sabes que eu sei, Não sabem, eu acho que não sabem o que dizer, eu acho que as pessoas têm aquela muito ideia também ainda a vir daquele propósito do: cancro do pulmão, não é pode ser fatal, etcétera. Eu acho que as pessoas agarram-se muito a isso e ficam: a pessoa está mal e portanto eu não sei o que dizer, quer dizer qualquer coisa, mas não sei o quê. Eu acho que há muito isso e eu sempre disse às pessoas: "Por favor, não me façam isso, não querem dizer nada, não digam, mas não façam esse tipo, não tenham esse tipo de reação", porque eu acho que é 3 vezes pior. Portanto, acho muito importante realmente quando as pessoas esquecem totalmente a parte de doente, continuam a comunicação, o dia a dia, o normal. Não é que não exista, porque existe o mais normal possível, exatamente. Às vezes esta conspiração de silêncio é assim, é mais desafiante. É. E por falar em silêncio, doutora Manuela, perguntas a título de curiosidade, é que lhe fazem mais vezes e quais são aquelas que deveríamos fazer, que deveriam fazer e que não lhe fazem? Isso. É assim, o meu contexto é muito específico, não é? Eu trabalho eu cuido de pessoas com doença avançada, em fases muito mais debilitantes, em que se colocam, em que a situação limite está muito mais próxima e, portanto, as perguntas habitualmente mais recorrentes são efetivamente quanto tempo de vida é que vou ter e uma outra pergunta também que fazem muito é o questionar se eu vou morrer, não é? Pronto, essas perguntas são perguntas que nós encaramos como perguntas testas de ferro, não é? As pessoas trazem aquelas perguntas, mas depois por trás o que nós temos que tentar perceber é o porquê que estas perguntas estão a ser trazidas à consulta e o que é que há por trás, quais são os medos, as preocupações, eh, hum, dificuldades que até possam estar a acontecer no seio da família. Eh, e por isso, essas são assim as perguntas que eu revejo que nos fazem mais vezes no âmbito dos cuidados paliativos. Depois as perguntas que eventualmente eu acharia que poderiam, eu acho que é mais ao contrário, eu acho que é quais são as perguntas que nós, profissionais de saúde, devíamos fazer mais vezes. E nesse sentido, acho que devíamos perguntar mais vezes se há alguma preocupação que o nosso doente tenha que nós ainda não tínhamos tido a possibilidade de falar, hum, se de que for quais são as prioridades da pessoa que estamos a cuidar, que no âmbito dos cuidados paliativos é extremamente importante e que nos ajuda muito aqui nas decisões e de priorizar, eh, aquilo que é fundamental para o doente. Portanto, eu acho que nós é que temos que se calhar rever, a panóplia de questões às vezes padronizadas, não é? Que muitas vezes são questões vazias, que chegam ao doente de forma vazia e que não vão ao encontro das reais necessidades, pronto, de quem tem uma doença grave e que está, com emergências, não é? Doutora, uma mensagem final sobre comunicação e oncologia.
é o pilar central, não é? Sem uma boa comunicação, não conseguimos ter uma relação médico-doente competente, eficaz, de segurança que transmita esta ideia que já falamos aqui, não é? Que é a total a disponibilidade e empenho para uma parceria, que é isso que a relação. Portanto, vale a pena o investimento nesta percepção de que pode ser melhorado. Nós temos essa responsabilidade enquanto profissionais de saúde de nos formarmos, de investirmos no treino destas competências que podem realmente trazer um ganho imenso para os doentes. E a Joana, para terminar, Eu é a mesma coisa. Eu sei que eu me cingi muito também à importância disto, porque tive algumas experiências negativas, mas também é de lembrar, como a doutora Paula disse, que há muitos bons profissionais, há muitos médicos, porque nós não podemos esquecer que eles, os médicos em si também têm aquela parte humana, não é? E, portanto, eu muito me admiro de muitos médicos. Eu muitas vezes pergunto à doutora Paula como é que você consegue, porque se fosse eu todo o dia ia ser muito complicado a ver os doentes assim. No entanto, acho que as pessoas, que realmente deveria haver mais essa formação, tanto a nível do doente, para dar realmente esse espaço ao doente, porque sinceramente eu acho que, independentemente do tipo de cancro que se tem, em que estadia está, etc., acho que para qualquer doente de cancro, posso estar enganada, mas é a ideia geral que tenho, é que quando se recebe o diagnóstico de cancro é tudo negativo. Portanto, é tão negativo ter, e pode estar a ser uma coisa sem importância, como é negativo num caso muito mau. E eu acho que é extremamente importante as pessoas perceberem que não tem que ser aquele preto. Portanto, se não há realmente esta comunicação entre os doentes, hum, o quadro fica preto e cada vez mais preto, e isso também não vai ajudar de maneira alguma no tratamento. A doutora Paula às vezes pergunta muitas vezes: "Tu não tens noção do quanto radical, né?" Que me dizia: "O radical é o teu tratamento." Não, exatamente porque havia uma boa comunicação e eu confiava nela e metia na cabeça: "Isto tem que ser feito", e acabou. Exatamente porque houve este primeiro cuidado de me conhecer, de se abrir e de me dar a mão. Portanto, acho que, deviam existir mais nisso, sim senhor, para perceber que às vezes ninguém é tão preto. Pode não ser às cores, mas pelo menos um bocadinho cinzento e já faz toda a diferença. obrigado. Obrigado, Joana, pelo testemunho, doutora Obrigada. Manuel e a doutora Paula. Muito obrigado. Obrigada.